Ao longo dos anos, as novelas criaram grandes estrelas. Algumas delas conseguiram o status de rainha das telenovelas. Elas têm carisma, talento, beleza e uma trajetória de sucesso. Além disso, reuniram muitos fãs ao longo desses anos. O Almanaque Latino de hoje apresenta a atualizada e definitiva lista das rainhas das novelas. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Eu sei que você quer saber logo a lista das rainhas, mas antes disso, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Acionando este sininho, o YouTube te avisa sempre que surge novidade por aqui. Antes que você me xingue por esse programa, eu quero dizer que a lista não foi elaborada por mim. A escalação desses nomes que eu vou dizer a seguir foi feita pela revista TV e Novelas, que é uma publicação do grupo Televisa de Comunicação, ou seja, é a voz da empresa, falando sobre quem eles consideram que são as rainhas das novelas. A lista é bem recente, de 2021, e comemora os 70 anos do canal Las Estrellas no México. Apesar da lista ter sido preparada por eles, óbvio que eu vou comentar o porquê de cada uma delas estar ali. E no final desse programa eu conto qual delas é a minha favorita. Uma outra coisa importante, a revista não fez um ranking. Acho que para não ter fã batendo boca nas redes sociais. Então, elas vão ser separadas, mas por época mesmo. No final da década de 1970 e por toda a década seguinte, Verônica Castro era a perfeita mocinha dos melodramas. Por meio da novela Os Ricos Também Choram, ela se tornou um nome conhecido no mundo todo. Aliás, não só ela, as próprias novelas mexicanas, que já eram exportadas antes, mas essa realmente teve um impacto maior. Tanto que no Brasil também foi a primeira a ser exibida, numa aposta ousada do Silvio Santos na época. Então, só daí você já tira a importância dessa mulher. Hoje em dia, é ultra comum o México exportar talentos. Verônica Castro foi uma das primeiras, já que ela fez um contrato para protagonizar novelas na Argentina. Embora essas novelas hoje sejam meio esquecidas, ela retornou para a Televisa ainda mais consagrada. Fez outro sucesso gigantesco, chamado Rosa Selvagem. Mas também descobriu-se na década seguinte que ela tinha uma dificuldade grande de se desvencilhar do papel de garota pobre e ingênua. Ela enfrentou um fracasso gigante, justamente ao tentar viver uma personagem diferente. Eu acho o carisma da Verônica Castro uma coisa incrível. Só assim, pra gente acreditar que a Rosa Selvagem era uma doce moleca do bairro, enquanto a Verônica já tinha 37 anos na época. A grande rival da Verônica Castro no coração do público na década de 80 foi Lúcia Mendes, que também não podia faltar nessa lista. Ela também fez papéis de moças ingênuas, mas a atriz teve um diferencial. Foi mais ousada na escolha das personagens. Enquanto Verônica Castro ficou muito marcada como uma garota pobre e selvagem, Lúcia Mendes era mais sensual, fez novelas até em gêneros inesperados como Sobrenatural. Também ficou com o ego do tamanho do mundo. Em uma certa novela, ela e o galã estavam numa disputa tão grande para saber quem era o maior astro, que o nome dos dois aparecia 2 vezes na abertura. Só acho que a Lúcia Mendes não aceitou tão bem a passagem dos anos, seja pelo excesso de plásticas, seja também por entender que o status de grande estrela que ela teve já passou. Digo, ela é um nome importante, mas já não é sempre que ela vai ter papéis como protagonista. Mas olha só, a mesma regra não se aplica para nossa próxima estrela que está na lista, Vitória Rufo. Embora ela seja contemporânea de Lúcia Mendes e Verônica Castro,
é a que tem a carreira mais longeva no status de protagonista. Uma coisa muito curiosa é que a carreira da Vitória Rufo é marcada por novelas que foram grandes sucessos e outras que foram insignificantes, mas cada vez que parecia que a Vitória Rufo ia perdendo estrelato, lá surgia um mega hit para renovar o amor do público por ela. Já na maturidade, ela foi esperta em aprender a dividir o protagonismo com estrelas da nova geração. Com isso, ela consegue ter papéis relevantes até hoje. Praticamente não existe uma novela onde você vai achar o personagem dela pequeno. Ah, tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar. Vitória Rufo é a rainha das mães sofredoras. Detalhe é que ela, desde muito cedo, fez personagens que eram mães de adultos, e essa foi uma característica que acompanhou a atriz desde o começo do estrelato. E mesmo mais madura, fazia também personagens de mocinhas virgens, como ponto de partida dessas histórias onde ela é a mãe incondicional. O pessoal dá risada, mas para Vitória Rufo eu passo pano sim. A lista também traz uma estrela que o público conhece desde criança, que é Lucero. Aliás, Lucerito na época de Chispita. Por já serem muitos anos no mundo do entretenimento, o público pôde acompanhar todos os altos e baixos da estrela, o que é um movimento natural para quem está praticamente a vida inteira diante da TV. Para você ter uma ideia da intimidade do público com a estrela, o casamento de Lucero com o cantor Mijares foi exibido ao vivo na televisão mexicana. Se ela foi ultra consagrada como atriz ao viver as trigêmeas de Laços de Amor, de 1995, Lucero descobriu que o público não estava preparado para vê-la em cenas de sexo na novela Mi Destino Eres Tu, no ano 2000. Nessa novela, logo nos primeiros capítulos, a personagem fica viúva após a noite de núpcias. Acredite, o público torceu o nariz ao ver Lucero em cenas mais apimentadas. Eu acredito que a principal qualidade da Lucero em cena é a sua naturalidade. Eu sinto que ela soube se reinventar e se adaptar aos novos tempos com personagens arriscados e variados. Assim como muitas das estrelas que estão nesse programa, ela é multiuso, canta, apresenta e atua. Sinto que algumas polêmicas da vida pessoal muitas vezes prejudicaram a imagem dela. Haja talento para superar esses obstáculos, e isso Lucero tem. Não podia faltar na lista da revista um nome cercado de mistérios e lendas, que é Adéla Noriega. Isso não é de agora, desde sempre a atriz só aparece quando está trabalhando. Aliás, que olho que ela tem para escolher os projetos. No currículo da atriz, muitas novelas campeãs de audiência e histórias marcantes. Da parceria com a produtora Carla Estrada vieram seus melhores trabalhos, com quem fez novelas que se tornaram marcos na televisão, como Quinceañera ou Privilégio de Amar. Só que, desde 2008, a atriz simplesmente desapareceu da mídia logo após estrelar outro mega sucesso, Fuego en la Sangre. Uma curiosidade recente sobre a vida pessoal da estrela foi ventilada quase que por acaso em um reality show com confinamento de famosos, quando a atriz Alicia Machado comentou que sempre vê a Adéla Noriega e que, segundo ela, está morando em Weston, na Flórida. O caso dela me lembra uma grande atriz de Hollywood que resolveu encerrar a carreira no auge, ou mesmo a brasileira Ana Paula Arósio. Muito embora a carreira de Adéla Noriega nem esteja oficialmente, me refiro com todas as letras, encerrada. Se ela voltasse para o meio artístico, uma coisa é certa, seria um barulho enorme. Próximo nome é um dos que os brasileiros tiveram e têm até hoje mais contato, Thalia. E quando se fala de Thalia, a gente já se lembra do quê? Da trilogia das Marias, claro. De todas elas, acho que Thalia é o nome que ganhou maior projeção internacional, graças a um território que foi aberto por outras anteriores.
É impressionante o quanto as novelas da Thalia seguem com sucesso a cada reprise no mundo. Aliás, Marimar, que entrou faz pouco no catálogo do Globoplay, foi novamente um sucesso. Alguém tinha dúvidas? Muitos críticos, porém, falam que Thalia não é boa atriz, que só faz o mesmo papel. Gente, as Marias são mesmo bem parecidas entre si. E realmente, talvez tenha faltado a gente ver a Thalia em outro tipo de personagem. Mas carisma é uma coisa que não se compra, e isso ela tem. Acho que a combinação disso, mais a simplicidade das tramas, fizeram a Thalia ganhar tanta força no cenário mundial. Atualmente, Thalia é só cantora, já que faz tempo que ela não realiza nenhum trabalho como atriz. Mas uma coisa que eu adoro é que ela fala com muito orgulho da trajetória em novelas. E quando a gente achava que a nova geração poderia ficar sem um nome que pudesse usar a coroa de rainha, surge Angelique Boyer nessa lista. Entre todas as que eu citei até agora, ela é a que mais tempo passou nos papéis coadjuvantes, mas quando protagonizou Teresa em 2010, o público se apaixonou. Um grande acerto da Angelique, na minha opinião, foi não perder tempo de fugir desse rótulo da protagonista sexy perpetuado em Teresa. Logo vieram sucessos que reafirmaram o potencial dramático dela como protagonista, vivendo também heroínas tradicionais. Apesar dela ser uma protagonista moderna e fazer produções bem variadas entre si, meio que sem querer, ela resgatou uma coisa que existia muito nas primeiras décadas das telenovelas, que é aquilo de ter um par romântico não fixo, mas constante na ficção. No caso, o galã com quem ela mais trabalha é o próprio namorado. Como todas as atrizes, ela também tem fracassos no currículo. O maior seria 3 vezes Ana, de 2016, mas nada como um dia após o outro. Em 2021, Angelique conseguiu emplacar mais um êxito na carreira. Mas afinal de contas, de todas essas rainhas, qual é a minha favorita? Eu gosto do trabalho de todas mesmo, mas particularmente a minha atriz favorita das novelas ainda é Adéla Noriega. Perfeita sempre e um talento pra chorar que, olha, tá difícil superar. Embora muitos taxem que ela sempre é igual, eu acredito que as novelas, embora clássicas, foram bem diferentes entre si. E acho que a escolha da rainha também passa muito pelo quanto as novelas mexeram com o meu imaginário. Seja como for, porque algumas atrizes, mesmo com trabalhos muito marcantes, não são consideradas rainhas. Acho que é uma questão que passa pelo engajamento dos fãs. Todas essas que eu citei aqui têm fanbases fortes. Acho que por isso todas elas sobreviveram a fracassos, a novelas que não deram certo, e isso todas as atrizes da lista têm no currículo. É natural. E mesmo as mais antigas também moveram paixões dos telespectadores, quando nem tinha internet. Além disso, para merecer lugar na lista, não pode ser atriz que marcou num trabalho só. Tem que ter um currículo com êxitos marcantes. E isso, essas aqui têm. Cadê Edith Gonzalez, Gabriela Spanik, Silvia Navarro, Maite Perrone? Calma, volto a lembrar. Essa lista é da revista. Um dia eu faço a minha, mas te garanto que não vai ficar tão diferente disso. Gostou dessa lista? Que tal você fazer a sua também? Aguardo o seu comentário e até mais!